namorador, é um crente prostituto, é um crente adúltero. Isso faz parte, mas não se limita a isso. Há muitas coisas no nosso meio que está dentro da carnalidade e a gente não identifica como carnalidade. Às vezes a gente faz vista grossa, mas ali está uma atitude de um crente carnal. Aqui no texto, Paulo diz assim: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não poderíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Ele está dizendo para os crentes, viu, irmão? Ainda sois carnais. Aí onde a gente está lendo. 1:7, veja o que Paulo diz. De maneira que, vamos lá comigo, toda a igreja. De maneira que, quantos dons faltavam na igreja de Coríntios? Nenhum. Mas Paulo não disse que aquela igreja era espiritual porque se manifestavam nela os dons. Ele disse que era uma igreja carnal. É possível eu ser uma pessoa que por meu intermédio, Deus fala, por meu intermédio os dons são manifestos, e eu ainda ser uma pessoa carnal. Como se explica isso? Profundo. A igreja era espiritual, aparentemente. Quem ia no culto da igreja de Coríntios voltava para casa de água na boca, porque era muito poder. A irmã profetizava, o outro cantava em espiritual, o outro traduzia a língua, interpretava. É a Bíblia que está dizendo, de modo que nenhum dom vos falta. Aliás, escrevendo aos Coríntios que Paulo fala dos 9 dons, capítulo 12, versículo 7. Ele diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí ele começa mostrando os três níveis, as 3 classes de dons espirituais. Os dons de elocução, dons de poder e dons do saber. Elocução, poder e saber. Mas Paulo disse, quando eu escrevi a vocês, eu não pude escrever a um crente espiritual, a uma igreja espiritual, mas uma igreja carnal. É porque, irmão Paulo, o senhor está dizendo que a gente é carnal, se a gente tem dom para todo lado aqui. Aí Paulo disse, é porque no meio de vocês tem divisão, tem partidarismo. Um está dizendo eu sou de Paulo, o outro está dizendo eu sou de Pedro, o outro está dizendo eu sou de Apolo, e o pior, tem outro que está dizendo eu sou de Cristo, e Cristo está dividido, e foi Paulo que morreu por vocês. Vocês aceitaram a fé através de Pedro. Cristo não se divide. A igreja não pode ter divisão, partidarismo. A igreja é um corpo. Todos são importantes, todos têm valor. Independentemente do que você é, independente da sua cor, da sua condição financeira, social, não interessa. Na igreja todo mundo aqui se torna um em Cristo. Deve existir unidade na diversidade. Amém, irmãos? Amém. E não divisão, heresia. Graças a Deus. Uma igreja, ainda que os seus cultos sejam pentecostais, mas os crentes vivem num pé de guerra, de briga, de confusão, não se entende? Dentro da visão do apóstolo Paulo, não merece um diploma na parede de uma igreja espiritual. Deve se colocar aqui, não estou me referindo a vocês, estou me referindo nessa suposta igreja. Aqui se reúne crentes carnais. Crentes espirituais vivem unidos, se amam, se respeitam, oram um pelo outro, visitam um ao outro, ajudam um ao outro. O próprio Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios e também Romanos 12, ele fala da unidade do corpo. O corpo tem muitos membros, mas é um corpo. O corpo precisa da cabeça, mas a cabeça precisa dos pés. Se eu tiver vontade agora de ir lá no sanitário, quem vai me dirigir? Quem vai me dirigir? A cabeça, mas quem vai me levar? Precisamos de todos na igreja. Todos são importantes. E uma igreja como a igreja de Coríntios, que era tantos dons. Aí diz Paulo 3, versículo 3 do 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós o que, irmãos? Inveja. Eu não quero que me responda. Você tem inveja porque Deus está abençoando o seu irmão, sua irmã? Você está com dor de cotovelo porque o irmão comprou um carro novo e você não pode comprar? É invejoso, então ainda
precisa sair dessa etapa, sai do deserto, entra em Canaã. Deus não te tirou do Egito para você viver no deserto. O deserto é apenas parte do caminho. O destino é Canaã. Tem muita coisa aqui que identifica o crente carnal: inveja, contenda, dissensões. Mas eu vou mostrar outro. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Tem moleza não. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu paro ou continuo? Então vamos até meia-noite. Capítulo 13, eu vou ler um texto aqui no capítulo 13 e depois vou para o 14. 13 e 10. Paulo diz assim, 13 e 11. Quando eu era menino, veja que todos passam por essa etapa. Aqui é o gigante da fé do Novo Testamento, Paulo, dizendo que um dia já foi menino. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser o quê? A gente não pode continuar todo o tempo menino. A gente não pode. A idade vai passando e a gente tem que ir amadurecendo. Coisas que eu fazia antes, eu não posso fazer hoje. Eu fazia antes porque eu era menino. Eu fazia antes porque eu não tinha essa idade que tenho hoje. E eu estou dizendo literalmente mesmo. Estou falando de mim mesmo. Há coisas que eu vejo obreiros mais jovens fazer hoje que eu não posso descartá-lo, porque eu já passei por lá e já fiz também. Mas passei aquela etapa, cheguei noutra. Então eu não posso repetir o que ele está fazendo, mas também não posso deixar de corrigir, senão ele não vai alcançar a maturidade. Então eu vejo aquilo ali, chamo esse obreiro, converso com ele e digo: olha, sobe mais um degrau, esse daí tem que ficar para trás. A vida cristã é dinâmica, é progressiva. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vamos para o capítulo 14, versículo número 18 a 20. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Preste bem atenção, é muito sério isso aqui. 19. Todavia eu, aqui é o apóstolo Paulo, meu irmão. Todavia eu quero falar aonde? Falar aonde? Há uma diferença de você falar em casa, no quarto orando, e você falar na igreja. É diferente. Se você está em casa sozinho orando, você pode falar línguas estranhas 2 horas e meia. O dia todinho, 24 horas, só em línguas. Mas se você estiver falando na igreja, você não pode falar direto. Sabia que há pastores pentecostais a nível de Brasil e mundo que não aceitam esse ensino? Porque pensam que a gente está sendo contrário à operação divina. A operação divina tem ordem, tem decência. 1 Coríntios 14, 40. Faça-se tudo com ordem e com decência. Deus não é um Deus, irmãos, como um carro de ladeira abaixo desgovernado. O carro de Deus tem freio. Tem hora que Deus acelera, mas tem hora que ele freia. Diga amém. Amém. Vocês imaginem se eu estivesse dando esse ensino aqui em línguas estranhas. Quem estava entendendo? Quem estava entendendo o ensino? Por quê? Porque o ensino não é dado em línguas. O ensino é dado na nossa língua. Senão não tem resultado, não produz efeito. E pastor, para que falar língua? Paulo escrevendo aqui no capítulo 14: o que fala a língua edifica-se a si mesmo. A igreja não é edificada quando eu disparo em línguas estranhas. Sou eu que sou edificado. A igreja é edificada se eu falar em línguas e o pastor Deus levantar um dos obreiros aqui e traduzir o que eu estou dizendo. Aí vocês vão entender que o que eu falei em língua foi Deus dizendo aquilo. Corrigindo o abuso dos dons espirituais na igreja de Coríntios, Paulo disse: eu quero, irmãos, todavia na igreja, falar 5 palavras na minha própria língua ou inteligência,
para que possa também fazer o quê? Instruir os outros. Os outros não são instruídos em línguas, são instruídos na sua própria língua. Diga amém. Para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Eu morava aqui em Campinas e dei oportunidade a um presbítero para ele orar. Ore aqui, irmão, por uma causa. Ele saudou a igreja em línguas. Eu estou dizendo um fato que aconteceu, eu estava no culto. Ele saudou a igreja em línguas. Saúda a igreja do Papai do Senhor em línguas. E como eu sei? Porque para iniciar a oração tem a saudação. Então eu entendi que ele estava querendo falar a saudação. Mas a igreja não sabia o que era aquilo. Eu também que pensei. Ele saudou a igreja em línguas. Depois ele orou em língua e terminou em língua. Ninguém sabe por que ele orou. Se a gente der a oportunidade, o obreiro der o ensino em línguas, a igreja não vai ser edificada. É melhor ele falar 5 minutos, um texto da palavra, que a igreja seja edificada, do que ele falar línguas 1 hora e a igreja não entendeu nada. Se eu falar em línguas 1 hora, eu vou ter muitos admiradores e nenhum edificado. Se eu falar 10 minutos a palavra na minha língua e na sua, eu posso não alcançar admiradores, mas muitos serão edificados. Isso é crescimento espiritual. Amém, irmãos? Amém. Sabe quando é que a gente deve permanecer menino? Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos em quê? Seja menino na malícia. A criança é criança, não tem malícia. Ela briga agora mesmo por causa do brinquedo, mas não dá 5 minutos e está abraçada de novo, e brincando com a mesma pessoa que ela brigou. É assim ou não é? O crente deve ser assim. Você pode até se aborrecer comigo, mas daqui a 5 minutos a gente tem que terminar abraçado. Mas é. Né? Porque a gente deve ser menino na malícia, mas deve ser adulto no entendimento. Quem diz amém? Amém. Para encerrar, de verdade, tenho 3 minutos. Hebreus capítulo 5. Hebreus 5. Só lembrando que eu não estou explorando cada tópico desse, estou apenas dando um flashzinho. Por isso que eu disse que os irmãos poderão explorar, estudando em casa, com calma, com tempo, com oração. 5 e 12. Hebreus 5 e 12. Vamos ler aí na tela, todos, ou na Bíblia. Vamos ler na tela. Porque, devendo já ser o que, irmãos? Devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de quê? De leite, e não de quê? De sólido alimento. Continuando, 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? É menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeito aqui é maduros. Não esqueçam disso. É para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como também o quê? O imaturo. Ele já não quer dizer assim, eu não sei se isso é pecado, se não é, se não é. Ele está precisando amadurecer. É claro que pode existir alguma coisa que a gente ainda não alcançamos o conhecimento acerca daquilo ali. Mas no contexto geral, a gente precisa ter maturidade para definir o que é e o que não é pecado. Então veja que o apóstolo, eu ia dizer o Paulo, mas o escritor aí é desconhecido, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz assim: pelo tempo que já se passou na sua vida cristã, já era para você ser mestre. E ser mestre aqui não é ser pregador, não é ocupar função ministerial, nada disso. É ser exemplo, é ser mestre, é ter habilidade para aconselhar, para discernir o que é certo e o que é errado. Há pessoas que o tempo passa e ela fica para trás.
conta-se a história de dois homens, o novo empresário e o empresário velho. O empresário velho fazia 30 anos que era empresário e ele conquistou um certo nível econômico e ali ficou. O empresário novo, tendo menos tempo do que ele, 5, 6 anos apenas de empresa, conquistou algo muito maior, mais volumoso em bens e riqueza. E alguém chegou para ele e perguntou: por que você, em tão pouco tempo, 5, 6 anos, 8 anos, você hoje é uma pessoa que tem muito mais do que aquele que está há 30 anos? Ele disse: eu não repeti de ano. Eu não repeti de ano. Cada ano para mim foi um novo ano. No primeiro ano eu conquistei tanto, no segundo eu dobrei, no terceiro fui dobrando. Então quando eu cheguei aqui nesse tempo, já havia acumulado tudo isso, porque eu não repeti de ano. Enquanto que aquele primeiro, ele repetiu de ano várias vezes. Isso é como alguém que estuda. Pessoas que iniciam o ensino fundamental e fica travado, e outros que começaram com ele ou com ela, já está no médio, já foi para a faculdade, e aquele está lá atrás, repetindo de ano. Na vida espiritual também é assim, tem crente que fica repetindo ano. O pastor tem que conversar com ele todos os anos sobre as mesmas manhas, os mesmos erros, os mesmos comportamentos, as mesmas palavras que ele falava antes, as mesmas piadas que ele contava antes. Ele não mudou, ele não alterou. 10 anos de fé está do mesmo jeito. Mas tem aquele irmão que chegou só faz 3 anos, já vai lá na frente. O primeiro repetiu, o segundo não. Paulo, o escritor da Carta aos Hebreus, diz: pelo tempo decorrido, já era para vocês estarem lá na frente, já era para ser mestre, mas ainda necessitais de que eu dê leite para vocês. Eu nem posso dar uma comida sólida. Eu vou traduzir isso para a nossa realidade pernambucana. Eu queria dar a vocês um cuscuz com charque, com carne seca. Vamos para o Rio de Janeiro? Eu queria te dar uma feijoada. Mas quando eu chego para ti com um prato de feijoada, um prato de cuscuz, ou um inhame, ou uma mandioca, ou outra comida sólida aqui de vocês, quando eu quero chegar, eu quero uma madeira, eu quero um leitinho. Não é mais tempo de tomar leite. O tempo do leite foi no início. Abra aí a Bíblia, 1 de Pedro 2 e 1. Veja o tempo do leite aqui. O tempo do leite é esse, olha. Esse é o tempo do leite, mas depois tem que sair do leite. Versículo de número 2. Vamos para 1 e 2. 1 de Pedro 2, 1 e 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. 2, como é que diz? Desejai, 1, 2, como é que diz? Desejai afetuosamente o quê? Como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado. Tem muita gente tomando leite misturado. O leite é falsificado aí, é uma doutrina misturada, meias verdades, ensinamentos que têm um certo fundo de verdade, mas não é a verdade. Desejando o leite racional não falsificado, para que por eles vades o quê? Crescendo. Quando crescer, põe a mamadeira para lá, traz um prato de comida sólida aqui. Sólida aqui. É isso que Deus quer. Quando isso acontecer na vida da gente, Deus tem muita comida boa que a gente ainda não comeu, porque a gente se acostumou com o leite, com o mingau e com a papinha, e estamos perdendo tanta coisa boa que Deus tem para dar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Desculpe o tempo, mas muito obrigado por ter parado para ouvir um pouco a palavra de Deus. Deus abençoe, pastor. Amém.